Saudações, eu sou o William Moraes e esse é o segundo vídeo de dicas para escrita. E vai ter barulho no fundo, vai ter serra, vai ter sirene, vai ter carro passando na rua, porque eu não posso mais filmar de madrugada. Eu descobri que eu preciso dormir. A dica de hoje é muito importante para os escritores, porque é muito fácil nos sentirmos desestimulados a escrever num país ou num planeta onde ser escritor não é valorizado. Sequer temos reconhecimento, às vezes, dos próprios amigos e familiares. Mas se ficar rico, pode ter certeza que tudo fica bem. Enquanto você não fica rico, porém, pode ser que te bata aquela dúvida do porquê você faz isso. Então, com esse breve vídeo, eu vou tentar lembrá-lo como é importante a sua arte, nossa arte de escrever. Escrever é gerar uma simulação em busca de autoconhecimento. É explorar na mente possibilidades detalhadas de um acontecimento. É um exercício aprofundado sobre um tema em busca de compreensão. É uma forma de elaborar melhor os pensamentos, as possibilidades e nos ajudar a tomar decisões sobre as nossas vidas ou a vida dos outros. Inclusive ajudando que outras pessoas decidam sobre suas vidas. Tem aquela célebre frase, e agora eu não vou lembrar o autor, eu escrevo quando eu estiver citando, porque eu acho importante citar. A frase é mais ou menos assim: os livros não mudam o mundo, os livros mudam apenas as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. E tudo começa com um e se? E se você caísse numa fenda do espaço-tempo e fosse parar num mundo diferente com criaturas fantásticas e tivesse que lutar pela própria vida? Espera aí, mas você disse que os livros poderiam nos ajudar a decidir coisas sobre as nossas vidas. E no meu mundo não tem isso de dragão, fênix, tigre voador e coisas do gênero. As pessoas não precisam lutar com espadas, não tem reinos, não tem castelos. Não, realmente não. Você provavelmente não está apaixonado por uma princesa que está aprisionada no alto de uma torre pelos próprios pais, porque senão ela foge, e como desafio para conquistar a mão dela, você precisa partir numa jornada para enfrentar um dragão que guarda um tesouro com o qual você poderá voltar e finalmente casar com sua amada. Não. Nesse mundo você apenas precisa provar para os pais da sua namorada que você é um cara trabalhador e por isso você arruma um emprego e sai numa jornada todos os dias para enfrentar um chefe que, se contrariado, solta fogo pelas ventas. Só. E não, você não precisa beijar um sapo para transformá-lo num príncipe encantado. Você só precisa, com carinho, atenção, dedicação e sabedoria, mostrar para um homem machista, grosseiro e filha da puta que ele pode ser gentil e que não será menos homem por causa disso. E eu poderia dar centenas de exemplos, mas eu acho que vocês pegaram a ideia. E a dica aqui é: lembre-se. Lembre-se da importância de escrever tanto para você quanto para os outros. Sim, é pouco valorizado? É como a psicologia. A minha namorada é psicóloga e nós conversamos frequentemente sobre como o mundo material valoriza pouco o mental. Como se o mental não ditasse todo o resto. Sim, escrever ajuda a elaborar melhor as ideias na sua cachola. E isso é saudável. Eu não estou dizendo que escrever substitui um atendimento psicológico. Na verdade, é uma ferramenta poderosa para complementá-lo, faz parte do processo. Aliás, o Freud, que foi o inventor da psicanálise, ele mesmo provou isso quando ele começou a escutar as mulheres histéricas na época. Elas tinham torções e contorções, e ele se propôs a ouvir as mulheres. Tem uma filósofa, inclusive, eu vou lembrar o nome dela, Marcia Tiburi, que discursa muito bem sobre isso, sobre como isso mudou o formato da conversação. Ele realmente revolucionou porque numa época em que ninguém escutava as mulheres, ele resolveu escutá-las e começou pelas mais
necessitadas. É claro, por se tratar de Freud, ele relaciona a histeria à falta de sexo. Privação sensorial, alguma coisa assim, não lembro, eu estudei isso com a minha namorada faz muitos anos. Mas ele vai além, e a sua paciente mais famosa, que foi considerada a primeira paciente da psicanálise, Ana O, acho que ela morreu em 1936, alguma coisa assim. Ela era uma mulher inteligente que simplesmente precisava dar vazão à sua criatividade. Como ela não poderia ir à faculdade, como ela não tinha a voz ativa na esfera pública, como a filósofa costuma dizer, a Márcia, isso acabava afetando o físico, o mental afetando o físico. E quando ela conversava ou quando ela escrevia as suas ideias e fantasias e tudo que passava pela sua cabeça, ela simplesmente ficava bem. Então, realmente, Freud aí é uma criatura ambígua. As feministas costumam odiá-lo por um lado, mas respeitá-lo por outro, porque ele que quebrou essa parede aí e começou a ouvir as mulheres numa época em que elas realmente sofriam mais do que sofrem hoje em dia. Isso para aprofundar só um pouquinho no tema, porque é um tema que poderia gerar aí 1h30 fácil de muita coisa a ser dita. É muito importante elaborar de forma organizada as suas ideias para que elas fiquem claras tanto para você quanto para os outros, para que elas sirvam de inspiração para os outros ou de direção para você mesmo. E é por isso que eu fiz questão de citar a literatura fantástica, em especial a fantasia, porque as pessoas tendem a acreditar que isso é coisa para criança. E, inclusive eu faço parte de um grupo no Facebook chamado Sociedade Secreta dos Escritores, é um grupo muito bacana, onde a conversação realmente é facilitada, é realmente bacana. Existem vários grupos onde as pessoas são realmente muito frustradas a ponto de querer sabotar um ao outro. E nesse grupo, uma menina, se não me engano, acho que é Mariana Teixeira. Desculpa, eu só passei pelo Facebook rapidinho antes de começar a gravar esse vídeo. E foi engraçado porque ela comentava lá que ano passado uma professora dela comentou que não lia literatura fantástica, não lia fantasia, mais especificamente, porque era coisa de criança e era uma professora de filosofia. E é no mínimo contraditório, porque é uma professora de filosofia. A filosofia nasceu na Grécia e eu fico me perguntando se essa professora realmente acredita que um dia existiu, no início de tudo, um deus chamado Caos, que ficou entediado e criou outros deuses, como Gaia e Eros, e Gaia acabou criando outros deuses, como Urano, e teve vários filhos com ele, que se tornaram os titãs, incluindo Cronos. Mas aí Urano simplesmente pirou com esse negócio de ser pai e falou: não é comigo não, vou matar esses meninos tudo, feito um leão na savana que não quer concorrência. E Gaia faz o seguinte, dá um tesourão, né, pro menino ali, ir lá, compra Cronos, seu filhote, e lá cortar ali, ó, a piroca, a genitália do pai, Urano. E assim derramou um monte de sangueira pelo planeta todo e nasceu um monte de divindades aí por causa disso também. E Cronos segue em frente e tem seus próprios filhos, e como, né, é filho do pai, ele resolve que também não quer saber desse negócio de filho não, que vai passar tudo vai comer todo mundo. Mas um de seus filhos, Zeus, sobreviveria porque a mãe dele, Espertucha, essa moça, chamou umas águias, ou melhor, uma águia, sabe aquelas águias do Senhor dos Anéis, gigante? Então, pois é, veio uma águia dessa e levou o menino para uma ilha, para ele ficar lá um tempinho segurando a onda. Enquanto isso ela enrolou ali no pano, numa, né, mantazinha, uma pedra. E quando o Cronos veio pegar para comer, ele pegou e tacou na boca e mastigou, e não tinha muito paladar mesmo, não era muito apurado não. O que ele comeu ali, ele achou que era o menino, e o menino sobreviveu. E Zeus, menino esperto, saiu aí fazendo um monte de filho, namorou com todo mundo que ele podia e começou a namorar as humanas, e nasceram os semideuses aí, como Ajax, Apolo, a Atena, Aquiles. Oh, gostava de filho com nome com A, né? Enfim, vieram semideuses e os semideuses e veio todo mundo aí depois. Os humanos não foram criados por eles, os humanos foram criados por Prometeu, criou os humanos. Mas inclusive Prometeu
ele teve um problema porque ele tinha um irmão chamado Epimeteu, e eles ficaram ali enchendo o saco, ó, vamos fazer uma galerinha pra povoar esse planeta, vamos fazer uns negocinho aí e tal, tipo The Sims ou aquele do Zoltaicon, né, cheio de bichinho. Aí falou, não, beleza, Epimeteu, você faz os bichinhos, eu vou fazer o ser humano. E aí o menino foi lá, Epimeteu, e criou um monte de bicho e distribuiu ali habilidades para cada um dos bichos, e ficou tudo muito distribuído. Só que ele pegou, né, a cesta das virtudes, ou o que quer que seja, características, e tacou tudo nos animais. Ah, o leão vai ser assim, ah, o passarinho vai ser assim, ah, a cobra vai ser desse jeito, e blá blá blá. E quando ele foi mostrar pro irmão, falou, olha que doideira esse treco aqui. Tá pronto, foda, tá tranquilão, natureza perfeita, não tem falha nesse negócio aqui não. Aí Prometeu fala, porra, mas e o ser humano meu aqui, ó? Acabei de fazer, o que eu vou colocar nele? Aí sem ter o que colocar, ele falou, vou dar um negocinho pra ele aqui chamado razão. Aí fudeu tudo. Mesmo porque essa razão, ela veio ali com um turbilhão de coisas, e você tem que achar ela aí no meio das coisas todas, nas coiseiras. Por isso, filosofia tá até hoje tentando. Essa professora podia estudar mais, né? E o que é essa alegoria toda, se não fantasia fantástica, que simplesmente pautou toda uma civilização, que foi o berço de outras. Escrever é importante, lembre-se disso, é importante você lembrar da importância de escrever. Essa é a minha dica de hoje. Eu não quis criar uma série de dicas que outras pessoas já dão, inclusive. Eu quero que sejam dicas pontuais ali, que te lembrem de coisas importantes, que te ajudem em momentos estratégicos. Não perca de vista. Se você esquecer, volte para assistir. Vale a pena. Não esmoreça, continue. Se você achou esse vídeo bacana, se você achou esse vídeo interessante, alguma coisa nele, mande para as pessoas que acham que isso é para criança, mande para as pessoas que acham que fantasia não tem nada a ver com a vida delas, mande para um amigo que é escritor, vamos compartilhar esse negócio todo. Hasta. Pênis, pessoas, beijar a genitália do pai, Cronos, mentira, Urano. Porque chega a parecer que para Freud tudo é falta de um pênis,